Oi, gente, bom dia! O Sempre Bem de hoje mostra os novos desafios da pandemia do coronavírus no Brasil. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Doença de Parkinson e a gente fala também sobre as principais doenças degenerativas. E veja ainda como cuidar da pele oleosa. Pode chegar que o Sempre Bem já começou! Em março de 2020, teve o primeiro caso de morte confirmado por coronavírus aqui no Brasil. E hoje, há mais de um ano depois desse episódio, a gente está vivendo um dos momentos mais difíceis dessa pandemia. E é disso que a gente vai falar agora com a Ricristi Gonçalves, que é coordenadora de Vigilância Epidemiológica, e com a Letícia Vieira, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, Bruno. Quais são os novos desafios que a gente está vivendo nesse momento da pandemia? A gente aprendeu muito com essa pandemia e a gente conseguiu superar um desafio muito importante, que foi a produção de uma vacina. Que foi produzida em tempo recorde. Então, assim, na história, a Covid já está fazendo história por conta disso. Hoje acontece uma chamada segunda onda da doença, que tem se mostrado muito mais grave do que a primeira vivida lá em maio, mais ou menos, junho de 2020. Apesar de termos a vacina, a gente está vendo um ritmo um pouco lento em relação à vacinação das pessoas. Então esse é um desafio grande, aliado a novas variantes da doença. E como é que surgem essas novas variantes? Então é importante a gente falar de forma simplificada para que as pessoas possam entender. Então o vírus, ele precisa se replicar dentro da célula, ele não sobrevive sozinho. Então ele precisa estar dentro de uma célula e ele cria várias cópias de si mesmo. E nessa forma de criar as cópias, que esse processo acontece milhares de vezes, acontece de haver uma replicação que tem um defeitozinho, que a gente chama, na verdade, de mutação. Isso é completamente natural. Isso pode acontecer na natureza normalmente. E algumas mutações, elas conseguem se estabelecer. É aí que surgem as novas variantes. E o fato da vacinação estar em um processo lento, especificamente aqui no Brasil, facilita essa nova variante? Com certeza, não só a vacinação em processos lentos, mas o fato da mobilidade das pessoas não ter sido reduzida. Se eu tenho poucas pessoas vacinadas e variantes novas circulando, eu posso ter variantes que possam escapar das vacinas. Sim. Então, isso torna ainda mais complicado. A gente tem algumas perguntas das pessoas na rua. Vamos ver a primeira delas. Eu gostaria de saber se alguma vacina da Covid é melhor do que a outra. E aí, alguma vacina é melhor que a outra? Na verdade, a gente tem várias vacinas aí disponíveis de vários fabricantes, e elas têm eficácias diferentes. Mas o importante aqui é que nem as pessoas que tomam qualquer uma dessas vacinas aqui, elas diminuem o risco de ter hospitalização, de ter uma Covid grave e até de morrer. Então é importante que as pessoas se vacinem. Vamos para a segunda pergunta. Gostaria de saber por que gestantes e crianças não podem se vacinar. Então, outra excelente pergunta, porque todas as vacinas que estão aí disponíveis, elas ainda não foram testadas nesses grupos. Então, elas não são recomendadas. Elas são recomendadas para indivíduos maiores de 18 anos. E agora, uma nota técnica recente do Ministério da Saúde, ela diz que as gestantes, elas podem sim, desde que elas façam parte de algum grupo de risco. Por exemplo, uma gestante que é diabética, que é hipertensa, que tem doenças cardiovasculares. Então, é importante ser avaliada e ver esse risco-benefício, né? Porque pode ser que ela venha complicar e venha a óbito. Eu gostaria de saber se tem algum problema se misturar doses de vacinas diferentes. É importante que, se você tomou a dose de um fabricante, você tome a segunda dose conforme ele recomenda daquele mesmo fabricante. Tá? Porque, por exemplo, eu posso ter uma vacina de um vírus inativado, ou eu posso ter uma vacina de RNA, uma vacina de vetor viral. Quer dizer, eu estou falando aqui exemplos de vacinas que são diferentes e que podem gerar, né? Cada uma tem a sua forma de induzir uma imunidade. Então, o fabricante recomenda que as doses sejam tomadas daquele mesmo fabricante. Por favor, não vamos misturar, gente. Quais são os testes que estão disponíveis hoje? Basicamente, a gente tem duas grandes divisões de testes. Existem testes que pesquisam a existência do próprio vírus na amostra e existem testes que pesquisam anticorpos. Então, os testes que pesquisam o vírus, ele é aquele teste que a gente faz no início, geralmente entre 3 a 7 dias de sintomas. Os padrões ouro são os testes de PCR.
que eles são testes que usam uma metodologia bem complexa, eles vão procurar o vírus a nível molecular. Nas farmácias, que é o que a gente mais tem acesso mais fácil, porque são resultados que saem na hora, são testes rápidos de antígenos. São Inclusive, ó, deixa eu só te interromper, mas eu fui fazer os testes na Pague Menos, ó, tem imagens lá. Esse do dedo, como chama mesmo? Esse aí é um teste de anticorpos, é um teste sorológico. Teste rápido de IgG e de IgM. E aí depois eu fiz o do swab, né? Que é aquele do cotonete. Que é o que pesquisa antígenos. Sim. Esse é o teste que a gente faz quando tá entre 3 a 7 dias de sintomas. E aí, a partir do 8º dia, você já pode fazer esse teste do dedinho. É um teste que vai pesquisar anticorpos. Que depois de um certo tempo, o seu corpo começa a reagir ao vírus e produz esses anticorpos que a gente detecta nesse tipo de teste. Quem está com coronavírus precisa fazer uma medição através do oxímetro. O que ele mede? Como que ele funciona? O oxímetro, ele vai dizer pra gente o quanto as nossas células do sangue estão carregadas de oxigênio. É importante a gente mensurar isso para saber se o coronavírus está afetando a respiração da pessoa, né? E aí a gente quer que fique entre 95% a 99%. Certo? Quando ficar abaixo de 95 já é um sinal de alerta, e se ficar abaixo de 90 já é para procurar um hospital imediatamente. Abaixo de 90? Eu achei que era bem menos. Abaixo de 95% de uma saturação de oxigênio já é um alerta, como ela bem colocou. E aí, se essa saturação, como você bem disse, é importante esse monitoramento, principalmente para aquelas pessoas que evoluem para a gravidade. Então, se você tem um oxímetro em casa, isso é muito bom, porque ele te dá uma estimativa de como é que está a sua saturação. Se ela está caindo, então isso é um sinal de gravidade, você precisa procurar uma unidade de saúde muito rápido. Sim. Pronto, o oxímetro ele é muito facinho de usar, é algo que a gente pode usar em casa mesmo, pra gente ficar monitorando e só ir para o hospital quando realmente a gente detectar níveis baixos de saturação. Então o que a gente vai fazer é só colocar aqui no dedinho, coloca em cima desse painelzinho e aperta o botãozinho de ligar. O ideal é que você esteja sem esmalte, sem unha postiça, mas aqui já deu certo, deu 98 a sua saturação, então tá ótimo, tá saudável. E aí, a dica pra gente fazer a oximetria é, como eu falei, a unha de preferência sem esmalte e ficar numa superfície repousada abaixo do nível do coração. E como é que tá funcionando o Clinic Pharma em relação à prevenção do coronavírus? Bem, a gente recebe muitas pessoas que chegam já querendo fazer o teste e quando a gente começa a conversar, a gente vê que, na verdade, a pessoa ainda está com pouco tempo de exposição. A gente usa a nossa plataforma, nosso software de consultas para a gente avaliar o risco dessa pessoa realmente ter contraído o coronavírus e a gente faz todo o processo de educação em saúde também, de explicar, reforçar as medidas de prevenção, né? E a gente também explica o que realmente pode ser feito em relação a tratamento, que não existe tratamento profilático. Tem gente que acha que tem certos medicamentos que você pode ir tomando para prevenir o coronavírus, mas isso infelizmente não existe. Então são medidas de educação e de prevenção que são muito importantes. Sim. E falando em muito importante, a gente já falou bastante sobre a vacina. Inclusive nós temos alguns depoimentos de médicos falando da importância da vacinação. Vamos ver. Bom, nesse momento em que nós vemos um aumento do número de variantes, uma diversificação do genoma do vírus, seria importantíssimo que nós tivéssemos também uma intensificação da vacinação. Que tanto os governos quanto as pessoas entendam a necessidade da gente bloquear a disseminação do vírus para que ele não tenha o mesmo espaço que vem tendo para evoluir, para se modificar e para causar problemas de saúde tão graves como tem causado agora nessa segunda onda. A primeira coisa que a gente tem que entender da vacina é que ela não vai evitar que você pegue o vírus. Na verdade, vai evitar que você desenvolva as formas graves. A outra grande importância da vacina é conter a disseminação dos vírus. Por quê? Quanto menos pacientes ou pessoas são contaminadas, menos chance tem do vírus se multiplicar e nessa multiplicação ele mutar e formar novas cepas e até mesmo novas variantes. Vacinação, ela é uma campanha que auxilia todos a pensar em conjunto, não só olhar para dentro de si, mas olhar para o próximo.
E a gente não tem que ter medo da vacina, a gente tem que ter medo do que esse vírus pode causar na nossa vida, o que ele está causando. Pois é, né, gente? Tem que vacinar, né? Então, com certeza, a gente tem vacinas aí disponíveis, a gente precisa acelerar um pouco o processo de vacinação em todo o país. Hoje a gente está muito aquém, infelizmente, da necessidade que a gente precisa de pessoas imunizadas, que é de pelo menos 70% das pessoas, para a gente começar a ter realmente uma imunidade que é conhecida como imunidade de rebanho, uma imunidade coletiva, que aí acaba protegendo aqueles que não tomaram a vacina. Mas tem que se cuidar, não pode relaxar, né? Exato. A gente vai manter essas medidas ainda por um longo período. Né? Mas as pessoas já estão mais acostumando, né? Inclusive elas já saem de casa, já procuram sua máscarazinha, já colocam. Então é importante isso a gente aprendeu ao longo desse 1 ano de pandemia, com toda certeza. Muito obrigada, gente. Eu quero agradecer também aos médicos que participaram aqui através do vídeo e dar parabéns para todos os médicos, principalmente para os infectologistas, porque hoje é o dia deles e amanhã é celebrado o dia do obstetra. Então, parabéns para todos vocês que têm sido aí os nossos heróis, especialmente nesse último ano. Muito obrigada, viu? E agora eu tenho um recado para você. Oi, gente! Sempre que eu penso, em testes para detectar se a gente tá ou não com a Covid-19, eu penso logo, em opções simples, eficientes e de preferência sem dor, né? E sabe por que eu tô aqui na Pague Menos? Porque agora, olha só, além dos testes rápidos feitos pela coleta do sangue e também o do suave nasal, tem uma nova opção, que é a coleta feita pela amostra da saliva. Quer saber mais sobre esse teste? Vem comigo! Oi, Camila, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Então, vim aqui que eu quero saber desse teste da saliva. Perfeito, então entra que eu vou lhe explicar. Vamos lá. Então, Camila, esse é um teste que ele é mais simples e ele tem menos incômodo, né? A gente pode falar assim. Sim, inclusive ele é recomendado para ser feito em crianças, tá? Porque não é tão incômodo quanto um suave nasal tradicional, tá? Tanto crianças quanto idosos também, que tendem a ser mais sensíveis, tá? Então dá uma preferência para esse teste. E em relação aos sintomas, depois de quanto tempo que eu percebo algum sintoma da Covid, eu posso fazer esse tipo de teste? Esse teste ele pode ser feito nos primeiros 7 dias de sintomas, tá? E também nos casos assintomáticos que tiveram contato com o positivo. Fica pronto em quanto tempo o resultado? O resultado fica pronto bem rápido. Normalmente ele fica pronto de 15 a 30 minutinhos. É super simples. Super simples. Quero fazer. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá. E aí, Camila, como é que funciona esse procedimento? Eu vou lhe dar o copinho, você mesmo vai fazer a coleta da amostra, tá? A coleta da saliva e vai me devolver para dar continuidade ao processo. E para quem prefere os outros testes, a Pague Menos também oferece os exames de anticorpos IgG e IgM e também o suave nasal. Agora eu acho que já passou o tempo, né? Quero saber, Camila, e aí, meu resultado? Negativo, Cris. Ai, que ótimo. Obrigada, viu? Agora você já sabe, se precisar fazer algum teste rápido para detectar a Covid-19, passe em uma Pague Menos. Informe-se em uma loja perto de você. Pague Menos, 40 anos. Viva plenamente. Hoje é o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. Por isso, a gente vai falar sobre as principais causas, tratamento e prevenção dessa doença que é degenerativa e vamos falar também um pouco sobre Alzheimer. Para isso, a gente está recebendo a Verônica Tavares, que é neurologista, bem-vinda, e a Letícia segue aqui com a gente. Quais são as principais causas dessas doenças degenerativas? Bruna, não só o Parkinson, né, mas como o Alzheimer, eles são os dois principais exemplos de doenças neurodegenerativas que a gente conhece. O Parkinson dentro das doenças motoras e o Alzheimer dentro do quadro de doenças demenciais, tá? Os fatores de riscos delas são semelhantes, principalmente a idade, alguns fatores de exposição ambiental e também fatores genéticos, né? Para cada uma teriam fatores genéticos específicos. Então sempre vão ser assim causas multifatoriais, tá? E tanto para o Parkinson quanto para a doença de Alzheimer, o que vai acontecer? Vai ocorrer a produção de proteínas no sistema nervoso central defeituosas. E essas proteínas começam a se acumular em determinadas regiões do cérebro, fazendo com que essa região acometida comece a ficar com um funcionamento defeituoso. E a partir disso a gente vai começar a ver as sintomatologias de cada um. Então vamos dar uma olhadinha aqui, que a gente tem umas ilustrações para explicar melhor os sintomas. Aqui a gente vai começar com o Parkinson. Então dá um panorama aí pra gente, Verônica. Claro. Então, como eu tinha te falado,
lado, a doença de Parkinson, ela é o principal exemplo de uma doença neurodegenerativa que acomete o sistema motor, né? A depender da região onde essas proteínas vão se acumular, eu vou ter uma diferente sintomatologia. O quadro típico da doença de Parkinson envolve 3 sintomas que estão demonstrados aqui. O primeiro é o tremor, geralmente de membro superior, mas que pode ocorrer em outras partes do corpo e que tende a ser um tremor de repouso. O outro é a rigidez muscular, que é essa sensação que o paciente tem de ficar mais travado, né, com um movimento mais difícil. É tipo uma cãibra, não? Não é bem uma cãibra, é como se o movimento passivo dele da articulação tivesse mais dificultado. É como se a engrenagem tivesse sem lubrificante, né? Inclusive, o sinal que a gente vê chama de sinal da roda denteada. Porque quando eu tento fazer o movimento do paciente, ele vai travado, né? E o outro sinal clássico é a bradicinesia, que é justamente essa lentidão dos movimentos. Então, eu peço para o paciente fazer determinado movimento repetitivo e ele tende a fazer aquilo muito devagar. Inclusive em tarefas do dia a dia, escovar o dente, abrir e fechar o botão da camisa, calçar o sapato. Por isso que os sintomas vão impactar tanto na funcionalidade dele. Os demais sintomas também podem estar presentes, mas o hallmark da doença são esses 3. Então, eles podem cursar com alteração da escrita, que no Parkinson eles tendem a ficar com uma letra menorzinha, né, que é o que a gente chama de micrografia. Eles podem ter alteração da voz, que em geral eles vão falar um pouco mais baixo, perde um pouco da modulação. Eles podem ter, que a gente não colocou aqui, mas também é bem comum, hipomimia facial. Então, o paciente começa a perder um pouco das expressões. Ele pisca menos o olho, ele sorri um pouco menos, tem aquela face mais em máscara, né? E o desequilíbrio pode surgir também, mas em geral numa fase um pouco mais avançada da doença. Vamos ver agora quais são os principais sintomas do Alzheimer. A doença de Alzheimer também é uma doença neurodegenerativa, esse mesmo raciocínio do acúmulo de proteínas mal formadas, mas diferente da doença de Parkinson, o foco aqui é um quadro demencial, né? Ela é o principal exemplo de uma demência de causa degenerativa e o grande achado do quadro, principalmente na sua manifestação típica, é a perda de memória, tá? E o interessante, se a gente for tentar ver, né, se você conhece algum paciente que teve um quadro demencial do tipo relacionado à doença de Alzheimer, é que essa perda de memória não é perda de memória geral. Tende a ser perda de memória recente. E, em geral, tem um gradiente. Então, se você for conversar com esses pacientes, às vezes ele lembra com quem ele estudou na escola, da infância, ele lembra né? detalhes da infância, ele lembra sobre algum texto que ele gostava, mas ele não lembra o que ele almoçou, ele não lembra com quem ele conversou hoje, ele esquece compromissos que ele tem. Então, acaba também afetando muito a funcionalidade do paciente e ele passa a depender de cuidados de terceiros. Além do comprometimento de memória, várias outras alterações cognitivas podem surgir, né? Decorrente desse déficit de memória, o paciente tende a começar a ficar desorientado no tempo, pode se desorientar no espaço também, de se perder inclusive dentro de casa, de não saber onde que fica cada cômodo. Isso pode gerar essa percepção de que o paciente está confuso e também é muito comum que ele tenha algumas mudanças de humor e do afeto. Então você percebe que o paciente fica um pouco mais apático, é como se você conversasse com ele e ele não está ali ou ele não está prestando atenção. Uma outra coisa muito comum é que eles passam a ter dificuldade de executar tarefas do cotidiano, tá? Geralmente porque para eu desempenhar uma tarefa, por mais simples que seja, por exemplo, vou preparar um café. Eu tenho que ter o planejamento de como que eu vou fazer aquilo passo a passo e saber me corrigir se algo nesse caminho dá errado. Então, eu tenho que saber que eu vou pegar a cafeteira, que eu vou pegar o coador, que eu vou usar o pó. Se, por exemplo, a tomada não estava conectada ou se o aparelho está com defeito, eu tenho que conseguir me corrigir e ver que a tarefa não vai dar certo porque algo saiu do planejado. E como esses pacientes são desexecutivos, eles têm essa dificuldade no planejamento, no monitoramento das tarefas, eles tendem a ter dificuldades em realização de tarefas, às vezes, bem corriqueiras do cotidiano, né? Então, não só a memória, mas também a dificuldade na realização de tarefas vai impactar muito na funcionalidade desse paciente no dia a dia. Vamos voltar aqui para o sofá, Verônica. Essas doenças degenerativas, elas têm cura? Então, Bruna, infelizmente, essas doenças neurodegenerativas ainda não têm cura, tá? Existem muitos tratamentos em estudos, né, no mundo todo, mas o que hoje a gente pode oferecer para os pacientes são tratamentos sintomáticos, ou seja, eu consigo melhorar a qualidade de vida desse paciente e consigo melhorar a funcionalidade. Para o Parkinson, a gente acaba tendo um arsenal bem maior do que a gente tem para a doença de Alzheimer, mas para os dois, a gente tem muitas opções terapêuticas, mas elas não são curativas. O pilar do tratamento do Parkinson são 3 coisas, né? Existe o tratamento não medicamentoso, que o principal é a atividade física e a reabilitação.
com fisioterapia, com fono, com terapia ocupacional. E isso é a base do tratamento, tanto que ele está indicado desde a fase inicial da doença até a fase mais avançada. Além disso, vem o tratamento medicamentoso, que a gente tem diversas drogas que vão, assim, no final das contas, melhorar o aporte dopaminérgico, que é a substância que está em falta na doença de Parkinson. Então existem diversas drogas e caso a caso a gente vai escolhendo qual que é a melhor, qual que é a combinação mais adequada para aquele paciente. E por fim existe o tratamento cirúrgico, que é recomendado para uma porcentagem pequena de pacientes, em torno de 10 a 15%, somente casos selecionados e que mesmo sendo um tratamento cirúrgico, ele não é curativo. Ele também tem como finalidade a melhora sintomática. Já para a doença de Alzheimer, o tratamento é basicamente o tratamento farmacológico, tá? Em que eu vou utilizar medicamentos que tentam desacelerar ou pelo menos diminuir um pouco essa curva de declínio cognitivo, mas que não consegue segurar isso por muito tempo, né? Já que o curso da doença é inexorável, realmente não tem tratamento curativo. E principalmente vão ser medicamentos que a gente vai tentar usar do ponto de vista comportamental, porque esses pacientes com avançada doença tendem a ficar com alterações do comportamento, de ficar um pouco mais impulsivos, ou mais agressivos, ou com alguma alteração do humor. E o quadro, o tratamento de reabilitação também é importante para eles. Não do mesmo jeito para a doença de Parkinson, que tende a ser aquela reabilitação com foco na parte motora, mas uma reabilitação ou cognitiva, ou mesmo terapias de estimulação, principalmente com terapia ocupacional. Tá? Letícia, em relação aos medicamentos, é muito importante ter um acompanhamento, né, para o paciente tomar a medicação no horário correto. Como é que funciona lá no Clinic Pharma esse tipo de serviço? Bem, o paciente que chega fazendo tratamento de Alzheimer e de Parkinson's, na grande maioria dos casos é um paciente idoso. Esses pacientes, eles são polimedicados, eles não têm só uma condição, eles tomam vários outros medicamentos. E é importante a gente saber se todos esses tratamentos estão sendo feitos da forma certa. Para a doença de Parkinson's, por exemplo, um dos principais medicamentos é importante a gente não tomar muito perto da refeição. Então, quando a gente acolhe o paciente lá no Clinic Pharma, a gente vai conversar sobre todos os remédios que ele está tomando e vai tentar investigar se ele está tomando no horário certo, né? Outra coisa importante é as interações medicamentosas, que tanto os medicamentos de Parkinson como Alzheimer, tem certos medicamentos, principalmente antidepressivos, que têm interação, que um atrapalha o efeito do outro. E com o tempo, como a doutora já falou, esses são medicamentos que não vão curar, vão só acalentar os sintomas, né? Então você vai estar sempre tomando eles. E em todo tratamento prolongado, existe a possibilidade de você começar a ter efeitos colaterais muito intensos e de que depois de um tempo você vai ter que aumentar a dose ou tomar com uma frequência maior para conseguir um efeito mais desejável, certo? Então, quando a gente vai acompanhando o paciente, se a gente vê que ele já está apresentando esses sinais de efeitos colaterais muito intensos, ou se ele já está começando a aparecer um pouco refratário ao tratamento, a gente já tem que encaminhar ele de volta para o médico, relatando tudo isso que o paciente está contando, o que a gente vem observando na evolução dele, para o médico adotar a conduta mais adequada. Sim. Em relação à prevenção dessas doenças, existe aí? O que a gente pode fazer? O que a gente sabe até hoje que previne não só as doenças neurodegenerativas, mas diversos outros problemas de saúde, são os cuidados básicos de controle de fatores de risco, principalmente cardiovasculares, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, tentar melhorar os hábitos de vida e colocar a prática da atividade física realmente como uma coisa regular e também os hábitos alimentares, basicamente uma alimentação saudável, né? E falando em atividade física, a gente vai conhecer agora a história do seu Joaquim, que ele tem 81 anos e não abre mão de atividade física e ele é portador de Parkinson. Vamos ver, Lente. Eu gosto de jogar dama com os amigos lá no caçador da rua lá, e a mão do esquerdo tremia, minha perna tremia quando eu ia jogar, né? Eles achavam que eu estava nervoso. Eu digo, não é nervoso não. Então, pensaram aquela tremedeira na perna esquerda. E no braço esquerdo que notei assim isso, né? Eu estava com 60 anos de idade. E o sintoma, como eu disse, foi tremedeira na mão esquerda e na perna esquerda, lado esquerdo.
quando o senhor foi pro médico e ele só passou a medicação, isso nem ficou assim tão... É tanto que a gente ele nem falou pra gente, né, pai? Pois é, o médico nem falou muito sobre o parto, não. Ele passou o remédio e pronto. Para o médico, fizemos todo tipo de exames, nada, não deu nada. Então, perdi 1 ou 2 anos só nisso aí. Né? Eu fazia tudo, dirigia, fazia tudo. Mas tudo, não, hoje em dia, é assim. Porque agora tem 21 anos desse diagnóstico, ele completou 81, foi com 60 anos, não é, pai? 21 anos de convivência com... Quando a minha mãe morreu, nós demos um computador para ele, porque ele gostava muito, ele sempre gostou muito de ler. Então ele começou a escrever textos separados a respeito do que ele sentia. Então a gente foi incentivando, eram textos isolados. Ele escrevia alguma coisa sobre a história de vida dele com os pais e escrevia muito sobre a mamãe. E no decorrer de alguns anos, foram inúmeros textos. E a gente teve, era essa necessidade dele escrever. Então, assim, eu consegui juntar todos esses textos e ele falando desde a vida dele no sertão, a história dos pais, a família tem uma história muito bonita, até o diagnóstico, a convivência com a doença da mamãe e, posteriormente, a vida dele hoje, a convivência dele com o parto. Fazer exercício constante, perseverança. Se conformar com determinados sintomas que não passam mesmo, você tem que se conformar, ter a humildade, a perseverança, e acreditar que o parto não mata, você só sofre para que a qualidade de vida é proporcional à sua movimentação. Realmente a atividade física, manter-se em movimento, manter a prática dessas terapias de reabilitação é fundamental para o sucesso aí do tratamento da sua doença. Pois é, gente, não tem como pensar em saúde e não pensar em atividade física. E a Pague Menos, que gosta de ver todo mundo saudável, também está investindo no esporte. Ela se tornou uma das patrocinadoras oficiais da Seleção Brasileira. Muito legal, né? Obrigada, gente. E agora tá na hora do Fica a Dica. Roda aí. Cabelo, pele e unhas saudáveis. Mantenha uma alimentação saudável, natural, nutritiva e equilibrada. Beba água. É fundamental para a nossa saúde e beleza. A água de coco tem ação hidratante, antioxidante e ajuda na regeneração celular da pele. Proteína, vegetal ou animal e vitaminas do complexo B ajudam a combater a queda de cabelo, a flacidez da pele e a descamação das unhas. Quando necessário, suplementar. Vitaminas e minerais cuidam da beleza e ajudam a imunidade. Olha, gente, agora eu gostaria de trazer uma novidade para vocês de Enterogermina, que é o probiótico que equilibra, restaura a flora intestinal e fortalece a defesa. Enterogermina é um probiótico especial porque possui um formato de flaconete, pronto para uso. É fácil de tomar e não precisa de água. Além disso, é seguro para ser consumido por toda a família, desde o nascimento até a vida adulta. Enterogermina tem como propósito contribuir também com a diminuição da mortalidade infantil por diarreia aguda, que é um grande problema no Brasil, impactando em média 3 crianças por dia. Por isso, a Enterogermina lança uma campanha inédita. Você compra, Enterogermina doa. Parte das vendas de Enterogermina na rede Pague Menos nos meses de março, abril e maio será direcionada a promover o fornecimento de água segura para crianças em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, município com a maior taxa de mortalidade infantil por diarreia no Brasil. É fácil. Ao comprar um produto de Enterogermina em nossas lojas, Enterogermina fará uma doação automaticamente de parte de suas vendas para essa causa. Não é necessário cadastro por parte do consumidor. Você compra, Enterogermina doa. Junte-se a essa luta contra a mortalidade infantil por diarreia aguda. E chegou a hora de falar de pele, especificamente de pele oleosa. Vamos ver quais são os principais cuidados e também algumas dicas de tratamento. Confere aí. Bom, a acne faz parte da minha vida desde que eu tenho 13 anos de idade. E isso me incomodava muito na escola, muita gente começava a falar. E isso cada vez mais me angustiava, me maltratava. No meu aniversário de 15 anos, eu estava super feliz para comemorar, mas
Por outro lado, eu estava muito triste, com a autoestima muito baixa, porque eu estava com muita espinha e nem a maquiagem não conseguiu disfarçar. Uma pele oleosa é a principal causa da acne. Essa doença afeta cerca de 90% dos adolescentes e 56% das pessoas adultas. Bom, para falar mais sobre esse assunto, hoje eu vou conversar com a dermatologista Raíla Macedo. Raíla, explica pra gente o que é uma pele oleosa e quais são as causas desse efeito. Quando a gente fala que uma pele oleosa, normalmente tem uma produção maior do sebo pelas glândulas sebáceas, que localizam-se principalmente na zonazinha T, então na testa, no dorso do nariz e no queixo. O gênero, então o sexo masculino, ele tem maior tendência de ter oleosidade na pele do que o feminino. A idade, então basicamente o pico de oleosidade na pele fica em torno dos 15 aos 35 anos. Os alimentos que a pessoa consome, se é muito açúcar, farinha, suplemento alimentar também influencia. Outras causas também, as causas hormonais. A gente sabe que existem os hormônios androgênicos que favorecem a proliferação maior de glândulas sebáceas e maior secreção do sebo por essas glândulas. Como a gente viu, a Manu sente na pele os prejuízos de ter uma cutis oleosa. Mas o que pouca gente sabe é que a acne é classificada de acordo com a sua gravidade. Grau 1 é quando a gente tem basicamente só comedos, que são os cravos. Existem os cravos abertos e os cravinhos fechados. Quando a gente classifica em grau 2, a gente já consegue ver pústulas, que são aqueles pontinhos de pus. Já o grau 3, a gente vê nódulos, cistos. Então, é uma acne mais exuberante. E o grau 4 é uma acne muito inflamatória, que precisa de medicação oral e traz prejuízo imenso para a pessoa que tem. Eu tinha muitas espinhas e muitas delas com um aspecto muito inflamado, muito grandes e até hoje com 35 anos de idade. A oleosidade nunca foi um problema para Caroline. Mas no último ano, os cravos e as espinhas resolveram aparecer. Eu tive um surto de acne que eu nunca tinha tido. Quando eu fui na dermatologista, ela falou que poderia ter, sim, um impacto da pandemia, tanto emocional quanto pelo uso contínuo de máscara. E eu não sabia muito como lidar, o que eu precisava fazer, porque cuidar da pele não era uma coisa que estava na minha rotina. Então, ela me indicou sabonete específico para pele oleosa, um tônico, um hidratante que fosse bom para o meu tipo de pele. E aí eu também comecei o tratamento com ácidos. Na rotina da pele oleosa, sempre é fundamental ter um sabonete para higienizar, então que contém às vezes ácido salicílico na composição, para ajudar a diminuir essa secreção sebácea, às vezes até o próprio enxofre, um sérum secativo à noite para diminuir essa produção de sebo. O tônico pode ser utilizado, ele não é fundamental, mas ele pode ser utilizado e benéfico, principalmente para diminuir essa produção de sebo ao longo do dia. Fora isso, o fotoprotetor é fundamental e nesse fotoprotetor sempre lembrar para não ficar a pele oleosa, então um fotoprotetor mais sequinho. É necessário também o uso às vezes de algum produto noturno, às vezes que possa conter também um ácido retinóico, um ácido azelaico, um retinaldeído, para diminuir a produção dessa glândula sebácea. Eu já fazia alguns tratamentos, como por exemplo, sabonete específico para pele, antibióticos, produtos tópicos como por exemplo cremes. Enquanto eu estava fazendo, melhorava. Depois de um tempo, retornava. E isso durou a minha adolescência inteira e parte da minha vida adulta. Então, alguns 2 anos atrás, eu resolvi procurar um dermatologista e ele me indicou a isotretinoína, que foi aí que realmente eu comecei a ver um grande resultado, uma grande diferença na minha pele. Em alguns casos mais exuberantes, quando a gente já tem aquela acne mais inflamada, com nódulos e cistos, vai ser necessário o uso da isotretinoína oral. Ela vai agir diminuindo essa glândula, então diminuindo o processo de produção de sebo. Então, onde tem a glândula sebácea, vai ter essa glândula vai murchar. E a minha pele, desde então, nunca mais voltou a ser oleosa como era. E as espinhas também diminuíram assim, inexplicavelmente, de uma forma assim que me deixou muito feliz. É importante ressaltar que não é só
por fora. Os cuidados têm que ser por dentro também, né? Beber muita água, que ajuda também muito nos cuidados com a pele. Tenho uma rotina, eu gosto muito de cuidar da minha pele, que essa foi até uma parte positiva, porque eu acabei gostando, criando o hábito de cuidar mais da minha pele depois que eu tive problema com acne. A alimentação, então, não é só uma coisa específica, é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer para poder cuidar da nossa pele e elevar a nossa autoestima. Olha, gente, assim como essa matéria da Ladini traz muitas dicas de cuidados com a pele, a última edição da revista Pague Menos Sempre Bem também traz, viu? Tem dicas de como fazer a sobrancelha perfeita, dicas para os esmaltes durarem mais nas unhas, hidratação dos pés, tem muita matéria sobre saúde, tá bom demais. E ela tá disponível lá no nosso portal. E acesse também todo o nosso conteúdo nas redes sociais e siga os nossos perfis oficiais no Facebook, YouTube, Instagram, no site da Pague Menos e no portal do Sempre Bem. Em abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo e esse é um dos temas que a gente vai abordar no próximo domingo. Também vamos falar sobre beleza e saúde no outono. Não vai perder, hein? E a gente fica agora com a mensagem do Padre Reginaldo Manzotti. Uma ótima semana com muita saúde e até domingo que vem. Tchau, tchau. Sempre é tempo de mudar. Você tem o direito de mudar o que não está funcionando em sua vida. É verdade. Pode ser um trabalho, um relacionamento, uma rotina ou apenas um pensamento. Se não está bom, mude, sem medo. E durante as nossas vidas sentiremos essa vontade inúmeras vezes. Mas, o que fazer quando bate esse desejo de mudança? Seria bom se, em um piscar de olhos, pudéssemos nos transportar de uma realidade para outra, não é verdade? Mas sabemos que não é tão fácil assim. Eu arrisco dizer que, para mudar, é necessário boas doses de imaginação. Segundo, força de vontade, esforço e dedicação para sair do estado de inquietação e chegar ao estágio de transformação. Se não está funcionando, mude. Tem um montão de coisa que você pode fazer aos poucos. Comece hoje, persevere amanhã e depois de amanhã, a cada dia que passa, você se aproxima mais daquilo que deseja mudar. Você vai ver que o cheirinho de novidade aumenta seu entusiasmo. Não tenha preguiça de movimentar as coisas. Deixe a curiosidade ser seu guia. Arrisque tomar atitudes de uma nova direção. Seja o tipo de pessoa que tenta mudar de direção do barco ao invés de esperar que os ventos façam todo esse trabalho para você. Acha que estagnou no mesmo lugar e que nada mais provoca aquele brilho no seu olhar? Então mude! Limpe a alma e deixe para trás as mágoas, pois recomeçar não é fingir que nada aconteceu, mas aceitar que tudo se torna um aprendizado e os erros o tornam uma pessoa mais forte, resistente. Vamos, ânimo! Recomeçar é procurar um novo motivo para sorrir.